Após 72 horas de espera, uma criança revela um amor surpreendente. Você quer casar com meu pai? A pequena cidade de São Pedro do Sul vibra com o calor do sol, mas dentro da casa de Clara e Paulo, o clima é denso. Clara, uma menina de olhos castanhos que brilhavam como estrelas em uma noite clara, se sente cada vez mais preocupada. Seu pai, Paulo, um homem respeitado que sempre teve um sorriso no rosto, agora apresentava marcas de uma luta que não era visível para os outros. A ausência da mãe pairava como uma sombra pesada. Após a morte da esposa, Paulo mergulhou no trabalho, mas a tristeza acumulada cada vez mais parecia sufocá-lo. Após 72 horas em que o pai mal saíra de casa e a solidão tingira o olhar cansado dele, Clara decidiu que algo precisava mudar. Sentada em seu quarto, cercada por bonecas e livros, sua mente sonhadora começou a traçar planos. Enquanto seus colegas brincavam e corriam com seus pais, Clara viu uma centelha de esperança. Ela precisava de alguém para trazer alegria de volta à vida de seu pai. Com a inocência típica de uma criança, sua ideia começou a tomar forma. Laura, a professora de música da escola, sempre foi uma fonte de inspiração. Com sua risada contagiante e habilidade de transformar notas tristes em canções alegres, Clara se sentia atraída pela ideia de que ela poderia trazer felicidade de volta para o lar deles. Mas havia um porém. Laura escondia feridas profundas, relutando em se abrir para um novo amor, especialmente em meio a histórias de vidas já formadas. Era uma manhã ensolarada de terça-feira quando Clara, com seu coração acelerado, decidiu que era hora de agir. Aproximou-se de Laura na sala de aula, a voz trêmula, mas firme. Você quer casar com meu pai? A pergunta ecoou, e a sala, repleta de risos e melodias, mergulhou em um silêncio constrangedor. O olhar perplexo de Laura fez o coração de Clara disparar. A conversa se desenrolou, e entre risadas nervosas começou a surgir o verdadeiro significado do que era ser uma família. Os olhares se cruzavam, e percebia-se que, por trás dos sorrisos, havia medos e incertezas pulsando. Laura hesitou em dar um passo à frente, segurando o que tinha, temendo que os fantasmas do passado pudessem ameaçar o novo futuro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas à medida que as conversas entre Paulo e Laura progrediam, as barreiras emocionais começaram a surgir. Ambas as partes tinham inseguranças, e o que deveria ser um reencontro cheio de amor se transformou em uma dança delicada entre vulnerabilidade e desejo. O impasse pairava no ar, como um viés de uma emoção pura que desejava se libertar. Certa noite, enquanto observava seu pai sentado sozinho à mesa, Clara sentiu um aperto no coração. Era como se ela visse não apenas um homem cansado, mas um pai que também buscava amor e compreensão. E assim, Clara decidiu que seria a ponte entre esses mundos distintos. Com esperança genuína em seus olhos, ela sabia que a alegria e o amor eram possíveis. No entanto, a pergunta que ecoava na mente de todos parecia inevitável. Conseguirão Paulo e Laura superar os fantasmas do passado e dar uma nova chance ao amor? O futuro permanecia uma tela em branco, e Clara, com seu espírito destemido, apenas aguardava ansiosa pelo próximo capítulo dessa história de superação e amor. Os dias seguintes à pergunta de Clara trouxeram uma mistura de ansiedade e expectativa. As conversas entre Paulo e Laura se tornaram mais frequentes, mas não sem dificuldade. Paulo, um homem forte, envolto em suas próprias lembranças dolorosas,
lutava para permitir que alguém novo entrasse em sua vida. Por outro lado, Laura, mesmo com o carinho que começou a sentir por Paulo, hesitava em dar o próximo passo, como se estivesse presa a um passado que insistia em não deixá-la ir. Enquanto isso, Clara, impetuosa em sua missão, fazia o possível para unir os dois. A cada oportunidade, ela tentava criar um espaço onde pudesse vê-los sorrindo juntos. Em uma das manhãs ensolaradas, Clara decidiu organizar um piquenique em família. Com um jeitinho especial, ela convidou Laura sem deixar que o pai soubesse. A ideia era simples: um dia ao ar livre, rodeados pela natureza, onde risos e memórias poderiam ser feitos. No dia do piquenique, Clara acordou com uma empolgação que fazia seu coração pulsar forte. Preparou sanduíches, frutas picadas e, claro, não esqueceu as bolachas de chocolate que o pai adorava. Ao lado dela, estava sua fiel boneca, que sempre a acompanhava nas aventuras. Com o céu azul acima e a brisa leve ao seu redor, Clara saiu enérgica de casa, sabendo que ali começava uma nova esperança. Laura chegou, um pouco tímida, mas com um sorriso luminoso que iluminou o dia. Clara, como uma pequena anfitriã, não perdeu tempo. "Olha, eu trouxe a sua fruta favorita", exclamou segurando uma maçã vermelha que brilha sob a luz do sol. Paulo observou tudo com um ar neutro, mas não deixou de sorrir ao ver a alegria da filha. O ar estava carregado de promessas, e a atmosfera, por um momento, parecia mais leve. Logo, entre risos e conversas, Laura começou a se abrir. Compartilhou histórias de sua infância, rindo de situações engraçadas que a marcaram. Paulo, sentindo-se mais à vontade, começou a contar sobre aventuras com Clara quando era menor. Havia uma conexão magicamente crescente entre eles, mas a sombra do passado ainda fazia sua presença. Enquanto jogavam bola no gramado, Clara notou a hesitação nos olhares de ambos. A alegria não era completa. Havia um eco de silêncios não ditos, um receio silencioso sobre o que poderia acontecer se eles se deixassem levar por aqueles sentimentos. Em um momento de lucidez, Clara teve uma ideia. "Vamos fazer uma roda e contar cada uma das nossas melhores lembranças", sugeriu entusiasmada. A ideia era criar um espaço seguro, onde as memórias felizes pudessem contar mais do que o medo. Conforme foram se revezando, as palavras começaram a fluir. O brilho nos olhos de Paulo era inconfundível quando falava dos momentos ao lado de sua esposa. E Laura, sempre tão contida, começou a contar um episódio da infância, durante um festival de música, no qual teve um dos seus primeiros amores. Clara escutava com atenção, como se estivesse juntando peças de um grande quebra-cabeça. E então, a conversa tomou um rumo inesperado. Entre risadas e lembranças, Laura começou a entender que talvez abrir seu coração não significasse esquecer do que já aconteceu. E Paulo, por sua vez, percebeu que o amor ainda tinha espaço em sua vida, desde que as raízes do passado fossem respeitadas. Mas, no meio de toda a alegria, a dúvida ainda pairava no ar. Afinal, seria possível reconstruir algo tão bonito? No instante em que o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Clara olhou para ambos e com um sorriso malicioso disse: "E se formos todos uma família de novo?" O que se seguiu foi um silêncio repleto de possibilidades. E medo. Laura e Paulo se entreolharam, mas o que poderia acontecer a partir daí? A resposta estava mais perto do que imaginavam, e Clara, com seu coração puro, estava prestes a descobrir. Havia uma tensão elétrica no ar após a pergunta de Clara, como um fio invisível que conectava os corações de Paulo e Laura. Ambos estavam pensando nas implicações daquelas palavras, mas a hesitação ainda os prendia em suas próprias limitações. O sol, já quase no horizonte, lançava um brilho suave sobre o piquenique que, até então, simbolizara um dia leve e divertido. Clara, confusa e animada ao mesmo tempo, não entendia exatamente as emoções que transpareciam naquelas expressões de seus adultos. "Por que eles estão parados assim?", pensou.
sua mente infantil girando nas engrenagens da esperança de unir sua pequena família. Com a inocência de quem acredita que o amor pode resolver todos os problemas, ela quebrou o silêncio com uma nova ideia. "Vamos fazer uma votação", ela gritou, batendo as palmas como se estivesse organizando um concurso. "Quem acha que a gente devia ser uma família de novo? Levanta a mão." Paulo olhou para Laura com um sorriso nervoso, tentando esconder o turbilhão de sentimentos dentro dele. Laura, embora envolvida na alegria inocente de Clara, teve um nó no coração. O que significa isso? Uma mudança de vida? Um novo começo? Enquanto ela ponderava, Paulo levantou lentamente a mão, deixando escapar um riso nervoso. Aquela ação parecia ser uma declaração, mas cheia de incertezas. Uma onda de empolgação encheu o espaço, fazendo Clara pular de felicidade. 1-0. "Agora é sua vez, Laura", insistiu, com seu olhar esperançoso fixo na mulher que sabia que representava o futuro de seu pai. Laura hesitou, mas ao olhar para Paulo, viu um homem que carregava cicatrizes, sim, mas também uma capacidade de amar novamente. Com um misto de coragem e hesitação, ela levantou a mão, um gesto pequeno, mas poderoso. O coração de Clara transbordou de alegria, e seus gritos de felicidade ecoaram pela área. Mas naquele instante, um vento frio percorreu seu corpo. E se aquilo não fosse o suficiente? As sombras do passado pareciam se aproximar novamente. A fragilidade emocional de ambos estava ali, exposta em um campo aberto para todos verem. Assim que a euforia diminuiu, a pergunta pairou uma vez mais: o que vem a seguir? Paulo e Laura sabiam que aquele momento não poderia ser um mero capricho de uma criança. Aquele movimento exigia uma conversa sincera, silenciosa e, acima de tudo, corajosa. "Você quer se encontrar logo amanhã?" Paulo murmurou, quebrando o ar tenso. Laura olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, viu a possibilidade do futuro brilhar um pouco. O plano tinha que ser traçado. Mas e se eles não fossem capazes de lidar com essa nova realidade? As vozes do passado poderiam gritar mais alto do que as esperanças do presente. Nas horas seguintes, o peso do dia começou a dar espaço ao cansaço. Clara, enquanto mamava, sonhava com o que o futuro poderia ser. Viagens em família, risadas e amor. Mas até onde eles estavam dispostos a ir por essa visão? As conversas não ditas voltaram a surgir em suas mentes, enquanto o céu escurecia e as estrelas apareciam. Laura finalmente sabia que precisava confrontar seus próprios medos. E Paulo, embaraçado e esperançoso, questionava até que ponto conseguiria abrir seu coração novamente. As emoções correram soltas como um rio forte, mas a resposta sobre como avançar estava apenas começando a se revelar. "Amanhã, vamos conversar de verdade", sugeriu Laura, com um brilho nos olhos que entrevia coragem e hesitação. E com essa promessa pairando no ar, Clara sentiu que havia um novo mistério a ser desvendado. O que mais estava escondido nas profundezas do coração de seus adultos? Quando a manhã chegou, o sol iluminava os fios de cabelo de Clara, que pulava na cama como se cada raio de luz fosse uma temporada de felicidade. No coração dela, havia um desejo imenso de que tudo se consertasse, e em seus olhos brilhantes, uma esperança inquieta. Laura já estava acordada, sentada à mesa da cozinha, seu olhar perdido na xícara de café fumegante. Cada gole trazia uma nova onda de lembranças, risadas, discussões e, inevitavelmente, as lágrimas que escorriam pelas bochechas nos dias mais difíceis. A ideia de recomeçar a deixava nervosa. O que significaria para ela abrir mão das feridas passadas? E para Clara, reatar um laço que já parecia quebrado? O relógio marcava 9 horas quando Paulo bateu à porta, trazendo consigo um ar descontraído. Ele sorria, mas algo em seu olhar denunciava que, por trás daquela expressão alegre, havia um turbilhão emocional. "Oi, Laura. Estou aqui para te buscar", ele disse com um tom leve. "Você está pronta?"
Laura assentiu, tentando disfarçar a tempestade de sentimentos que fervilhava dentro dela. Só 1 minuto, respondeu, enquanto se perdia em pensamentos. No fundo, sabia que aquele era o momento que mudaria tudo. Na lanchonete do bairro onde costumavam se encontrar, a energia entre eles estava palpável. Clara, já ansiosa no banco, lembrou-se da ideia que havia brotado na noite anterior. Eu quero que vocês sejam uma família. De verdade. Por que você não pergunta ao papai se ele vai casar com você? A garotinha lançou a pergunta com a sinceridade típica da infância. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo olhou para Laura, que estava com as mãos nervosas em cima da mesa. Casar? Mas você acha que isso é tudo o que precisamos? Ela indagou, a voz trêmula. Não era apenas um convite. Era um questionamento sobre o que haviam tentado esconder por tanto tempo. É claro que não, mas... E se for um passo? Respondeu Paulo agora com os olhos fixos em Laura, buscando entender as emoções que rondavam aquela conversa. A ideia de propor casamento à mãe de Clara não era absurda, mas trazia uma carga de expectativas e responsabilidades que o assustava. Clara, percebendo a tensão no ar, interrompeu com um sorriso brilhante. Eu só quero que tudo fique bem. Sei que vocês se amam. A inocência dela, assim como uma brisa suave, fazia o clima mudar, apesar da realidade pesada que ambos precisavam enfrentar. Laura tornou-se uma dança de sentimentos. O amor que um dia sentiu por Paulo voltava, mas com cautela. Será que o passado realmente poderia ser deixado para trás? Se um novo começo fosse a única saída, até onde ela estaria disposta a ir? E se tudo não der certo de novo? E se o amor não for suficiente? Pensou ela, os olhos marejados. Eu não quero que Clara sofra mais. Podemos tentar, um dia de cada vez. Paulo sussurrou, como se estivesse fazendo um pacto silencioso com o destino. Se não der certo, que os erros sejam nossos, e não dela. O relógio, agora indiferente ao que se desenrolava, parecia acelerar. Um novo caminho se formava diante deles, mas o peso da dúvida ainda pesava no ar. A pergunta ainda estava lá, pendurada entre eles. Você quer casar comigo? Enquanto Clara balançava as pernas sem compreender completamente a gravidade da conversa, um desejo profundo crescia dentro de Laura. Talvez, só talvez, o amor não precise ser perfeito, mas sim um trabalho diário. Então, vamos fazer isso juntos, Paulo sugeriu, o sorriso se abrindo e trazendo um rei de esperança. Um passo de cada vez. Mas no fundo, ambos sabiam que a jornada estava apenas começando. Mesmo que decidissem avançar, o passado ainda tinha seu poder, e a transformação exigiria coragem. Sentindo a tensão entre eles, Clara olhou para os pais com um brilho de esperança nas estrelas de seus olhos. Então, vamos ser uma família. Mas e se... pensou Paulo, ainda com o coração apertado. O que mais poderia surgir de toda aquela conversa? E se tudo isso não fosse apenas uma nova chance, mas um verdadeiro renascimento? A atmosfera na lanchonete estava carregada de sentimentos mistos. Clara, com seu sorriso radiante, fazia com que o coração de Laura pulsasse mais rápido. O amor que antes parecia distorcido e distante, agora começava a ter formas mais nítidas. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Vou ser a maior fã de vocês. Era como se uma nova esperança tivesse brotado junto com as primeiras flores da primavera. Laura olhou para Paulo e viu um homem que parecia tão perdido quanto ela. Ele tinha a mesma insegurança, a mesma vulnerabilidade. Era um momento de escolha, e eles estavam no limite do que poderia ser o início de algo belo e apaixonante. Mas, e se não fosse? O medo sempre foi um companheiro constante em seu coração, e agora ele sussurrava no fundo de sua mente, funesto e hesitante. Talvez um dia de cada vez não seja suficiente. Ela murmurou, as palavras escapando como se fossem um segredo. E se a gente não conseguir se entender como antes? Laura. Paulo hesitou antes de falar.
A sinceridade em sua voz poderia desarmar qualquer um. A gente não vai saber se não tentarmos. Olhe para Clara. O que ela deseja é que sejamos felizes. Suas mãos buscaram as dela. Um gesto simples, mas poderoso. Paulo estava certo. Clara era o centro do universo deles, e seu amor era um farol. A ideia de não dar uma chance ao recomeço parecia mais dolorosa do que qualquer temor que pudesse sentir. Laura respirou fundo e decidiu. Certo. Podemos tentar, mas precisamos estabelecer limites. Não quero que isso venha a interferir na nossa relação enquanto família. Ela buscava acreditá-la. Com isso, Paulo sorriu, um sorriso cheio de alívio e gratidão. Clara finalmente percebeu que, por trás da conversa de adultos, havia algo especial acontecendo. Então, é isso, vocês dois vão ser um casal. Ela saltou para o colo da mãe, apertando-a com todas as suas forças. Laura não pôde conter o riso, e envolveu a filha com os braços. As inseguranças e incertezas começaram a parecer menores ali, naquele pequeno universo de amor. Contudo, uma parte dela ainda hesitava em acreditar que poderiam ser felizes como família novamente. Mas e o restante? A pergunta de Paulo fez um nó se formar no estômago de Laura. E se isso não for suficiente? E se o passado vier à tona quando a gente menos esperar? As memórias das brigas e desentendimentos ainda estavam frescas, assombrando os dois como fantasmas. Laura encontrou nos olhos dele um reflexo de sua própria dor. Era um dilema que não poderia ser ignorado. Precisamos ser honestos, não só um com o outro, mas também com nós mesmos. O que deixamos para trás ainda pode nos fazer mal. Precisamos resolver antes de avançar. Clara, alheia ao peso das palavras, estava ocupada socando o milkshake e observando a animação da lanchonete. Para ela, tudo parecia simples, e o amor não era mais complicado do que isso. Laura virou-se para a filha e, por um instante, desejou ter a capacidade de ver o mundo através de seus olhos inocentes. Você está certa, Clara, disse Paulo, quebrando o silêncio que se instalou. Vamos ser uma família, mas precisamos ser sinceros sobre nosso passado e o que isso significa para todos nós. E assim, entre risadas e olhares significativos, a conversa prosseguiu, misturando sonhos com temores, amor com dúvidas. Mas era de uma maneira diferente agora, como um pacto silencioso selado pelo olhar de Clara. Enquanto isso, o tempo passava, e o ambiente ao redor deles começou a se encher de vida. As vozes da lanchonete aumentavam, mas ali, naquele pequeno espaço entre os três, um novo caminho se abria. Laura sentiu seu coração acelerar novamente. Onde isso nos levará? Pensou, e a pergunta ficou ali, pulsando na maior parte de sua mente. Mas havia uma verdade inegável. Mesmo diante da incerteza, o amor poderia dar um jeito de triunfar. E se a conversa começasse a trazer à tona mágoas que estavam entulhadas? O passado poderia ainda trazer à tona desafios que eles não esperavam. Afinal, todo recomeço traz suas próprias tempestades. As nuvens ainda não tinham se dissipado completamente, e a verdadeira batalha estaria apenas começando. Laura não tinha ideia do que esperar nos próximos dias. O tempo havia passado como um filme em câmera lenta, especialmente desde que decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. As primeiras conversas eram um emaranhado de emoções, e agora, com Clara tão animada, havia uma leveza que quase ofuscava os medos. No entanto, a transformação não era instantânea. Quando chegaram em casa, Laura respirou fundo ao ver a sala desordenada, com brinquedos espalhados pelo chão e desenhos inacabados nas paredes. Era em meio àquele caos que os melhores momentos de sua vida haviam acontecido. E também os piores. Sentiu uma pontada no peito. Era a lembrança de discussões acaloradas e lágrimas silenciosas. Não podemos ignorar nosso passado. Temos que enfrentar isso juntos. Ela sussurrou para si mesma, enquanto olhava suas mãos trêmulas enquanto arrumava a bagunça. Clara subiu as escadas correndo, traçando um caminho entre as lembranças de felicidade
e tristeza. A cada passo, Laura sentia que precisava se preparar para o que vinha daí em diante. Não era apenas uma reestruturação familiar, era uma reconstrução emocional profunda, onde cada ação, cada palavra contaria. Na manhã seguinte, uma luz tímida iluminou o cômodo. Clara desceu perguntando sobre o café da manhã, mais cheia de energia do que nunca. Mãe, hoje eu quero que você e o Paulo venham comigo à escola. Podemos apresentar vocês como um casal. A inocência na voz da filha trouxe um sorriso nervoso aos lábios de Laura, que deu um jeito de manter a calma. Hoje? Ela indagou em tom hesitante. Você sabe que isso é um grande passo, né, pequena? Clara fez uma careta como se não compreendesse o porquê de dúvidas. Mas é tão legal. Estamos felizes. Você e o Paulo também precisam ser felizes. Ele é o melhor. E naquele momento, uma alegria genuína envolveu Laura, misturado a um medo silencioso. O café da manhã transformou-se em um debate sobre como abordar a escola, enquanto Paulo aparecia, seu olhar esperançoso repleto de brilho. O casal pôs-se a discutir como poderiam se apresentar à turma. Clara, ainda radiante, ria das sugestões, e era impossível não sentir a conexão crescente entre eles. Devemos ser honestos desde o primeiro instante, Paulo argumentou, passando a mão pelo cabelo numa ação nervosa. As crianças vão querer saber, e você sabe como são curiosas. Laura sabia. Decidiu naquele instante que, se o amor é o que estava tentando florescer, tinha que ser tratado com tanta clareza quanto o cristal. Vamos fazer assim, começou gesticulando. Vamos contar que estamos juntos, que estamos felizes, mas que vamos precisar de tempo para lidar com isso. Pode ser demais para elas. Claramente animada, Clara proclamou. Tempo é só uma palavra. Sabe o que eu quero mesmo? Que todos saibam que o amor pode acontecer de novo. Assim, sem querer, ela também fazia Laura perceber que o amor não era apenas sobre velhos fantasmas, mas sobre novos e bons começos. Enquanto se preparavam, raivas e mágoas guardadas pareciam os pequenos fantasmas que se manifestavam em sussurros apagados. Laura sentiu uma nova onda de força se formar. Apesar dos medos, queria fazer tudo certo. Queria ser a mãe que Clara precisava e a parceira que Paulo merecia. A escola estava agitada nesse dia, como uma festa de cores e risadas. Ao anunciarem a chegada de Paulo e Laura, os olhares das crianças eram intensamente curiosos. O silêncio reverberou ao redor deles, e uma onda de peso se instalou quando Clara os apresentou. O coração de Laura pulsava forte, e um arrepio subiu pela espinha. A pergunta silenciosa ecoou. Como será receber esse amor no meio de tudo isso? Enquanto olhares se cruzavam, uma nova preocupação invadiu sua mente. E se não fossem aceitos? Antes que conseguissem processar tudo, Clara, com seu jeito espontâneo, surgiu como uma tempestade de candura. Você quer casar com meu pai? As palavras saíram de sua boca como se tivesse anunciado um evento grandioso. A sala ficou em um silêncio quase palpável, e Laura sentiu o mundo congelar. E agora? O que fazer diante da inocência e da genuína sinceridade de Clara? Uma nova decisão se apresentava, desafiando tudo o que estava por vir e revelando que a luta pelo amor definitivamente estaria longe de acabar. A expressão no rosto de Laura mudou de surpresa para a apreensão em questão de segundos. O que ela imaginou que seria uma introdução leve ao novo relacionamento tornou-se um campo minado. Olhares curiosos e sussurros o rodearam. Clara, com um sorriso que refletia pureza e esperança, parecia não perceber a tensão que sua pergunta criara. Laura sentiu o suor nos dedos. A dúvida entrava como um intruso sem piedade. A sala, antes vibrante com risos infantis, mergulhou em um silêncio frio, como se o tempo tivesse parado. Paulo, ao seu lado, não sabia se ria ou se acomodava à situação. A resposta àquela pergunta poderia definir não apenas o futuro dela, mas também o de Clara e a relação entre todos. Mãe, você não respondeu.
Clara insistiu com sua pequena mão segurando a dela, como se isso fosse suficiente para colar todos os pedaços quebrados que temiam se unir. Bem. Laura hesitou. A pressa da rotina a tinha ensinado a evitar questões complicadas. Estava tão focada em reconstruir a vida, a família, que nunca considerou o peso que aquelas palavras poderiam ter. Isso é algo que devemos pensar. Calma, querida. Mas Clara não entendia a complexidade da situação. Para ela, a felicidade era a única resposta válida. Os olhares dos colegas começaram a se agitar, e Laura percebeu que deveria encontrar uma forma de controlar a situação. A voz embargada, mas firme, emergiu de Laura. Nós estamos tentando nos entender primeiro, e o que importa é que estamos aqui juntos, certo? As crianças, com suas mentes curiosas e corações inocentes, logo se dispersaram em comentários. Eles estão juntos. Que legal! O que vamos fazer agora? A conversa entre eles foi se desenrolando mais leve, mas dentro de Laura havia um tumulto. Paulo, percebendo que a situação precisava de sua contribuição, tomou a frente. Olhem, gente, nós estamos muito felizes por estar aqui. O amor é algo bonito, e nós queremos que vocês conheçam um pouquinho da nossa história. Às vezes, as coisas não acontecem como planejamos, mas isso não significa que não dá para ser feliz junto. Ele sorria, mas os olhos dele falavam de uma verdade que ainda não estavam prontos para encarar. Laura sabia que tinha que agir rapidamente. Clara precisaria de algo que deixasse tudo mais claro, mais positivo. Vamos fazer uma surpresa especial para vocês, então. Que tal um piquenique no parque na próxima semana? Podemos brincar e ter um dia divertido. A ideia parecia trazer um novo frescor à sala, e os olhos das crianças brilharam novamente. Uma menina levantou a mão animada. Eu quero sanduíches de geleia. E logo o barulho da sala voltou, criando bolhas de risos e agitação. Clara, triunfante, olhava para os dois adultos confusa entre a alegria do momento e a urgência de sua pergunta. Mas na mente de Laura, uma outra questão persistia. E se eu não estiver pronta para isso? O medo de dar outro passo sem o devido cuidado deixava seu coração apertado. Não era só sobre eles. Clara merecia uma família estável, cheia de amor e, principalmente, de sinceridade. A tarde passou. E Laura não conseguiu tirar da cabeça a pergunta de Clara. Quando finalmente chegaram em casa, a pequena estava cansada, mas suas palavras ainda ecoavam. Era preciso parar e refletir. Enquanto Paulo ajudava Clara a se preparar para dormir, Laura se aventurou a dar uma volta pelo quarteirão, respirando fundo e tentando colocar os pensamentos em ordem. As luzes das casas, as risadas ao longe, tudo parecia um lembrete do que significava construir uma nova história. Seria possível aceitar os erros do passado, mas ao mesmo tempo dar um passo em direção ao desconhecido futuro? Após o que parecia uma eternidade, ela decidiu que precisava conversar com Paulo. No entanto, assim que entraram pela porta, o telefone tocou. Era uma ligação que Laura não esperava e que poderia mudar tudo. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu na escola, dizia a voz do outro lado. O coração dela acelerou ao pensar nas possibilidades, e a mente ficou uma tempestade. O que mais poderia complicar esse novo começo? Mais uma vez, a sensação de que o passado ainda a acompanhava se instalou. A expectativa e o medo se entrelaçavam, e Laura se viu mais uma vez às voltas com a verdade. O amor poderia ser um caminho cheio de armadilhas. Estaria ela preparada para isso? A primeira luz da manhã entrou pela janela, aquecendo o rosto de Laura. Mal conseguia lembrar do que havia sonhado, mas a imagem daquilo que conhecia, um novo potencial, um novo começo, pesava em sua mente. O telefone ainda à mão parecia um símbolo de promessas não cumpridas. Ela havia deixado um clima de incerteza pairar sobre a casa na noite anterior, e a pressão para resolver tudo estava só aumentando. Enquanto Clara se aprontava para a escola,
Laura observou a menina correr pela casa, os cabelos desgrenhados e um sorriso largo no rosto. A inocência dela era um lembrete do que estava em jogo, e o peso nas costas de Laura parecia cada vez mais pesado. A aproximação de Paulo, que entrava na cozinha com um café na mão, trouxe um pequeno alívio, mas também uma nova onda de perguntas. Como seria a conversa que ela precisava ter? E como ele se sentiria diante das revelações que estavam prestes a surgir? Mãe, você pode me ajudar com o meu trabalho de história? Clara perguntou com a voz doce e curiosa. A questão era simples, mas o olhar dela transparecia algo mais profundo. Algo que Laura já desconfiava. A menina queria o apoio da mãe para não apenas entender o passado, mas também moldar o futuro que ainda não estava claro. Claro, querida. O que você precisa? Laura conseguiu sorrir, mas uma parte dela estava longe, mergulhada em questões ainda não respondidas. Enquanto trabalhavam juntas na pesquisa, a curiosidade de Clara começou a fluir, assim como a tensão dentro de Laura. A pequena fez perguntas sobre histórias de famílias, relações e o que faz alguém se apaixonar. Quando a criança mencionou as avós, Laura sentiu mais umas saudações do passado, apertando seu coração. Ela sabia que a filha desejava segurança e apoio. Com cada pergunta, Clara parecia procurar respostas não apenas ao seu próprio questionamento, mas também para uma urgência silenciosa que pairava entre elas. Você e o tio Paulo se amam, né? Clara soltou essas palavras despretensiosamente, enquanto checava imagens de histórias em quadrinhos. Laura hesitou, não encontrando a resposta certa. A verdade era que as coisas estavam mudando e, com isso, a necessidade de sinceridade aumentava. Clara não era uma criança qualquer. Ela tinha a mente aberta e o coração puro, algo que fazia toda a diferença. Sim, querida, estamos nos conhecendo. Laura finalmente conseguiu afirmar, mas a sombra de insegurança ainda a acompanhava. Olhando nos olhos de Clara, ela viu a esperança ali. Aquela esperança que a fez entender que não estava apenas se abrindo para uma nova relação, mas que também estava moldando a história da vida da filha. A menina sorriu e os olhos brilharam. Quer dizer que um dia vocês podem até casar? A pergunta caiu como uma bomba, e Laura sentiu um frio na espinha. As palavras "um dia" ecoaram fortemente, trazendo consigo uma visão aterradora do futuro. Quão longe ela estava disposta a ir por amor? E se isso significasse abrir espaços para antigas feridas? Mal tinha tempo para processar a questão, quando o telefone voltou a tocar. Um pequeno tremor de ansiedade passou por seu corpo. Antes mesmo de atender, um pensamento cortante passou pela sua mente. O que se desenrolaria a partir daquela conversa? Agora, mais do que antes, Laura viu que precisava encarar seu passado e suas raízes. Não havia como voltar atrás. Clara, amor, eu só preciso atender esse telefonema, tá bom? A garota assentiu com um aceno de cabeça, enquanto Laura apertava os dedos em volta do telefone, presa entre o desejo de avançar com Paulo e o medo do que poderia vir lá da linha do outro lado. Ao atender, seu coração estava batendo forte. Alô? Laura, sou eu. Precisamos falar. É sobre a Clara. A voz familiar e preocupada imediatamente a fez tremer. Onde tudo isso poderia levar? A sensação inequívoca de que algo mudaria estava ali, pairando, e Laura sabia que não tinha como escapar da conversa que a aguardava. Laura sentiu um frio na espinha. A voz do outro lado da linha a fez hesitar. Era Mariana, sua irmã, e sempre que ela era chamada para conversar sobre Clara, o tom grave a fazia pensar em algo sério. Sobre a Clara? Foi a única coisa que conseguiu articular. Sim, você não vai acreditar. O que vou te contar é difícil, mas preciso que você escute. Mariana continuou, a urgência na voz dela fazendo o coração de Laura acelerar. Ela se afastou um pouco de Clara, que estava distraída, folheando seu trabalho de história novamente. Eu recebi uma ligação. O pai da Clara. Ele pediu para vê-la. E, bem,
Parece que ele quer se reaproximar. O mundo de Laura desabou por um momento. A ideia de Pedro, o ex-marido, ressurgir na vida da filha a atormentou. Depois de tantos anos de luta e lágrimas para construir um lar saudável, o retorno dele poderia bagunçar tudo novamente. Mariana, isso é uma bomba. Ele saiu da vida da Clara e agora quer aparecer do nada? O que ele pretende? Não posso deixar isso acontecer. Calma, Laura. Eu entendo seu medo. Mas precisamos ser justas. Ele também é o pai dela. Clara precisa saber o que está acontecendo. A voz de Mariana era um bálsamo e um veneno ao mesmo tempo. Laura se sentia entre o desejo de proteger Clara e a responsabilidade de deixá-la fazer suas próprias escolhas. Você acha que ela deveria saber? Acha que é justo que eu a mantenha no escuro? Enquanto falava, Laura sentiu um turbilhão de emoções. A ideia de abrir essa caixa de Pandora a enlouquecia. Clara poderia ficar desorientada, confusa, e questionar todo o amor que Laura tentou cultivar. Talvez um dia, sim, mas agora o que mais importa é como você se sente sobre isso e o que vai fazer a respeito. Assim que Clara terminar de se arrumar, podemos conversar com ela. Precisamos dela forte, e você também precisa estar forte. Laura respirou fundo. A ligação antes parecia uma simples conversa, agora era uma ponte para um novo abismo. O que aconteceria se Pedro de fato tivesse mudado? E se ele quisesse se reconectar, tocando o coração da filha? O medo da repetição de erros do passado ecoava. Mas será que Clara poderia dar uma nova chance a ele? Ok, vou pensar. Obrigada, Mariana. Laura desligou, sentindo uma mistura de raiva e impotência. Como poderia explicar tudo para Clara? E o que isso significava para ela e para Paulo, que só agora começava a fazer parte de suas vidas? Com o coração pesado, Laura voltou para a cozinha, onde Clara ainda estava distraída. Era difícil saber como perder essa leveza da rotina. Mãe! A pequena chamou, levantando os olhos curiosos. Você está bem? Estava falando com a titia? Laura esboçou um sorriso nervoso, sentindo um aperto no peito. Estava sim, amor. A titia só queria saber como você estava. Que bom. Eu também tenho que te contar algo, mãe. Clara, claramente animada, estava com uma folha de papel na mão. Claro, querida, o que é? Laura estava tão absorta nos próprios pensamentos que mal percebeu a excitação da filha. Oi, olhem o que eu desenhei. Ela abriu um desenho colorido, onde uma casa enorme estava rodeada por flores, e mais adiante figuras de duas pessoas de mãos dadas ao lado de uma criança. O que você acha, mãe? Clara perguntou. Podíamos ser uma família assim, com um pai para brincar e me ajudar nas lições. Aí, você e ele poderiam... Laura segurou o coração. Será que isso tudo estava se entrelaçando de uma maneira que ela não conseguiria controlar? Clara, isso é maravilhoso. Mas você sabe que a vida não é sempre assim tão simples, né? Mas a pequena riu, como se não visse o peso da realidade que Laura estava tentando transmitir. Era como olhar uma luz intensa num dia nublado. O momento estava se tornando ameaçador, e Laura começou a perceber que, em breve, teria que falar sobre Pedro, sobre os sonhos de sua filha e as estranhas reviravoltas do futuro. O que mais você gostaria de ver na sua família ideal, Clara? A pergunta ficou no ar, carregando o peso de um futuro incerto. Uma resposta inesperada poderia mudar tudo. Não só para ela, mas também para todos ao seu redor. Essa nova família poderia se construir, ou uma velha história se reescrever? E se Clara estivesse prestes a formular um pedido que poderia definir seus caminhos para sempre? Os dias passaram e a expectativa de Clara pulsava no ar. Ela falava sobre o piquenique com entulho de animação. E enquanto isso, Laura procurava reunir o que restava de sua coragem. Estava em um turbilhão emocional, temendo o que viria a seguir, mas ao mesmo tempo, aquecida pela esperança que sua filha trazia para a vida delas. Finalmente, o dia do piquenique chegou. O sol se erguia alto no céu, espalhando um brilho caloroso sobre o parque que se tornara o cenário perfeito para novas memórias.
Laura havia ajudado Clara a se arrumar, e ambas estavam radiantes. Arrumaram uma cesta cheia de sanduíches, frutas e, claro, as bolachas de chocolate favoritas de Paulo. Quando chegaram, avistaram Paulo esperando com um sorriso que iluminava seu rosto. A energia ao redor era mágica, um prenúncio de que algo especial estava prestes a acontecer. Clara, animada, correu até ele, envolvendo-o em um abraço apertado. Laura observou a cena com um sorriso nervoso, o coração em fragmentos. Ela sentia que esse momento era um teste, o novo começo que todos esperavam, mas que ainda carregava tantas incertezas. Compreendia que precisava enfrentar seus medos, por sua filha e por si mesma. Enquanto montavam o espaço do piquenique, Clara começou a fazer perguntas a Paulo sobre suas memórias de infância. Ele sorriu ao compartilhar histórias engraçadas, e Laura, ao ouvir, percebeu que a vulnerabilidade estava construindo um laço forte entre os três. Ali, cercados de riso, era como se eles estivessem lentamente criando um novo tipo de família. Entre risadas e brincadeiras, Clara decidiu que havia chegado a hora. "Papais, olhem o que eu trouxe!" Ela retirou sua folha de papel cheia de cores. Olhos curiosos se voltaram para o desenho dela. "É a nossa casa!" Clara exclamou com entusiasmo. "E a gente é uma família, assim como outra vez." Laura sentiu a respiração falhar. Naquele momento, tudo o que ela havia temido parecia chamar a atenção. Clara apontou para as figuras de mãos dadas, uma em cada lado dela. Paulo, com os olhos brilhando, olhou para Laura. Era a primeira vez que ela via uma entrega tão pura, a capacidade de Clara de unir os pedaços de um relacionamento que havia sido tão frágil. "Eu adoro Clara. É lindo. Mas você sabe que para ser uma família precisamos estar prontos." Palavras sinceras, mas Laura notou que tanto o desejo quanto a hesitação estavam presentes. "Eu quero que vocês sejam muito felizes. E se a gente discutir as coisas que preocupam vocês, o que acham?" Clara continuava, sem perceber a profundidade de tudo aquilo. "Claro, amor, isso é muito importante." Laura respondeu, tentando colocar as emoções nas palavras certas, mas sentindo que o medo estava distante, pelo menos naquele momento. Gerando coragem, Paulo falou com a voz firme. "Percebi que o amor é algo que vem com o tempo, e que precisamos ser honestos com nós mesmos, e entre nós, para que possamos construir algo verdadeiro." A fala dele causou um silêncio profundo. A sensação de um novo começo permeava o ambiente enquanto todos pensavam. Laura, tocada pela sinceridade dele, sentiu que podia acreditar na nova construção se quisesse. Mas então, como um trovão em um dia ensolarado, a memória de Pedro irrompeu em sua mente. A dúvida crescia. E se ele quiser vê-la? A pergunta perpassou os pensamentos. O medo se intensificava, mas ao mesmo tempo, um fio de determinação brotava. Laura sabia que, por Clara, precisava ser valente e decidir se abriria seu coração para permitir uma nova chance. Clara interrompeu, seus olhos brilhando na luz suave do fim da tarde. "O que há de errado em ser vulnerável? Vamos nos contar tudo. Assim, a gente se entende melhor." A proposta era simples, mesmo que a vida não fosse. Laura sorriu e uma sensação de alívio envolveu seu coração. Ali, na inocência da voz de Clara e no olhar determinado de Paulo, ela percebeu que o amor só poderia crescer se eles enfrentassem as sombras do passado juntos. "Você está certa, Clara," Laura respondeu, a voz soando mais altiva. "Vamos abrir nossos corações." Paulo sorriu em concordância. E juntos, os três estavam prontos para formar um laço verdadeiramente forte, enfrentando a tempestade que poderia surgir. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com sua paleta dourada, a esperança se firmou em seus corações. Ali, a nova família começava a se forjar, cada um na sua vulnerabilidade, mas unidos pelo amor. A conversa que se seguiu não foi fácil, mas foi cheia de compreensão, de risadas e algumas lágrimas. Cada um compartilhou seus medos, suas esperanças e a vontade de fazer dar certo.
Não apenas por eles, mas por Clara, que era a luz que iluminava o novo caminho. No final, enquanto o sol se despedia, a pequena Clara correu para os braços de ambos, e com um sorriso que poderia aquecer qualquer coração disse: "Agora sim, somos uma família." E naquele momento, Laura sentiu uma onda de gratidão. Havia desafios pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo ela acreditava, não apenas no amor, mas na capacidade dela e de Paulo de fazer dar certo. Em meio a risadas e olhares cúmplices, Clara concluiu: "E se um dia o papai Pedro quiser se unir a nós, eu juro que vou fazer um piquenique também. Afinal, amor é o que importa." Laura sorriu, sentindo que aquele era o primeiro passo de muitos. E assim, com o coração mais leve e esperançoso, ela sabia que juntos estariam prontos para enfrentar o que viesse. Agora, com esta história marcante de amor, renascimento e esperança, é hora de você agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comentar suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.